Olá, pessoal! Prosseguindo no nosso curso de Projeto e Análise de Algoritmos, hoje a gente vai começar o bloco que trata dos algoritmos gulosos. A aula de hoje vai ser centrada nesse tema, que é uma das principais técnicas para projetar algoritmos eficientes para problemas diversos. A primeira que a gente viu no curso foi divisão e conquista, né? Lembrando vocês que essa é a grande temática desse curso. São técnicas, abordagens mais ou menos gerais para conseguir encontrar algoritmos eficientes para problemas, algoritmos corretos e eficientes. Divisão e conquista a gente viu como ela consegue encontrar algoritmos não triviais que sejam bastante eficientes para variados problemas. E agora a gente vai falar de algoritmos gulosos, que são bem diferentes dos algoritmos de divisão e conquista. Então, uma outra ressalva só antes de eu começar é que o primeiro exemplo que a gente vai ver é a aplicação aí da abordagem gulosa para projetar um algoritmo eficiente para um problema do escalonamento. Eu digo um porque tem muitos, eu vou especificar depois qual é esse problema que a gente vai tratar, mas o que eu quero destacar é que ao longo dessa aula a gente vai usar esse problema como uma desculpa para conseguir ver ali diversos detalhezinhos, diversas abordagens para conseguir projetar um algoritmo. Então a gente vai ter um pouco de tentativa e erro, a gente vai brincar um pouco com esse problema, tá? Para dar uma ideia para vocês como que é, se vocês forem encarar um problema ali, tentar projetar, quais os tipos de abordagens das quais você pode lançar a mão. Feito esse disclaimer, vamos nesse primeiro slide aqui tratar das características gerais dos algoritmos gulosos. Vai ficar um pouquinho abstrato, mas isso vai ficar mais palpável, né, no exemplo que vem subsequente e nas outras aulas também, que a gente vai vendo a técnica sendo aplicada a diferentes problemas. Tá legal, então vamos lá. Algoritmos gulosos. Já começar generalizando aqui o nome dele, fazendo algumas observações, que algumas pessoas também chamam de algoritmos gananciosos, né, gulosos ou gananciosos. O que acontece? Qual que é o melhor nome aqui? Os dois vão ter uma semântica semelhante, mas gulosos é o nome tradicional que é usado em português, mas ele vem do termo em inglês greedy, tá? Que seria melhor traduzido como ganancioso. Então tem gente que usa aí uma tradução mais próxima do original. E por que algoritmos gulosos? Porque eles são algoritmos que iterativamente vão realizar decisões míopes. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que em geral eles vão ser algoritmos iterativos, algoritmos dominados por um laço. Em cada iteração desse laço, eles vão olhar, dentre as opções que eles têm ali para construir a solução deles, eles vão procurar aquela que é imediatamente vantajosa. Por exemplo, para ficar um pouquinho menos abstrato, se eu estiver querendo construir uma solução com o menor custo possível, eu vejo qual o próximo pedacinho da solução que eu posso adicionar ali, a próxima pecinha que eu posso encaixar na minha solução, que tem menor custo. Nem sempre isso vai levar no ótimo, não é porque ela tem um menor custo ali que ela globalmente, no fim, na solução, ela foi uma melhor decisão. Existem alguns problemas em que isso acontece, em que existe um critério guloso, tá? Não vai funcionar para todos, mas para alguns problemas existe algum critério ali que se você seguir, você consegue construir uma solução, em geral, de modo bastante eficiente e correta. Em particular, os problemas que a gente vai tratar aqui ao longo do curso costumam ser desse tipo. E aqui, vamos lá para as características gerais, como eu disse, dos algoritmos gulosos. Então, geralmente, é fácil projetar um algoritmo guloso para um problema. O que eu quero dizer com é fácil projetar? Dado um problema, não costuma ser particularmente difícil você definir algum critério guloso, ali, algum critério que localmente pareça ótimo, e daí você faz um algoritmo iterativo que vai seguir nesse critério e construindo a solução. Por serem algoritmos iterativos, também costuma ser fácil analisar o tempo de execução deles. Tá? Não precisa de nada tão sofisticado quanto resolver uma recorrência, usar teorema mestre, como a gente viu para divisão e conquista. Ou como calcular tempo esperado, como a gente viu para uma questão de algoritmos probabilísticos, por exemplo. Mas, apesar disso, ele tem seus... Né, é uma abordagem que ela tem suas vantagens, mas tem seus lugares que a dificuldade aparece. Tá? Em particular, não é tão fácil assim projetar um algoritmo guloso correto. E o que eu quero dizer com um algoritmo guloso correto? Eu quero dizer aquele que te devolve a melhor solução. Muitos problemas que você tem, ou uma função objetivo, você tem algo que você quer maximizar ou minimizar, você quer uma solução que tenha o valor máximo ou o valor mínimo, você pode ter outras que respeitam as restrições do problema, então a gente costuma chamar de solução viável, mas ela não é a melhor solução, não é possível. Então, nesse sentido, algoritmos gulosos, como eles têm essas decisões míopes, é muito fácil que eles cheguem a alguma solução,
mas não necessariamente na solução ótima, na melhor solução possível. Né? E ainda que você tenha o critério guloso em mãos, provar que ele é o critério guloso correto, tá? Às vezes a intuição parece óbvio, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que é óbvio. Quando eu realmente conseguir demonstrar essa corretude, é bastante difícil também. Então, quando a gente brinca com algoritmos gulosos e com problemas, procurando algoritmos gulosos, esses dois pontos costumam ser difíceis. Assim, dentre as várias possibilidades de algoritmos que têm critérios diferentes, encontrar um que seja, que leve ao ótimo e mostrar que isso realmente acontece. Com essa ressalva de que nem sempre é possível, mas para alguns problemas isso acontece, a gente vai ver exemplos disso. E daí, falando das provas de corretude, para dar também uma estrutura geral aqui para vocês, mas isso vai ficar mais claro quando a gente vê exemplos, elas costumam ser de dois tipos. Ou por indução matemática, no número de iterações. Lembrando que prova por indução matemática, a gente sempre faz indução, alguma objeção nos naturais. Né? Tem alguma coisa que a gente associa com os números naturais e a gente mostra que se valeu para i, vale para i mais 1. Né? A gente mostra que se cair um dominó, vai cair o próximo. Falando de modo bem informal. Então, no caso ali, indução no número de iterações, mostrando que a escolha gulosa sempre está correta a cada passo. Ela todo momento te mantém com a solução ótima até aquele momento. É uma das abordagens. E uma outra abordagem, que é o que a gente vai ver inclusive aqui para o problema do escalonamento, é um argumento de troca entre soluções. Eu acho bem elegante esse tipo de prova, em que a gente pode, por exemplo, tá, um dos jeitos é fazer por contradição. A gente pode supor que tem uma solução melhor ali do que a gulosa, e daí a gente mostra que não é verdade. A gente mostra que essa solução que a gente supôs por contradição que era a melhor, ela tem uma falha, a gulosa é melhor do que ela. Ou então, iterativamente, tá? Uma outra abordagem que não é por contradição, mas ainda envolve essa ideia de troca entre soluções, é que eu vou transformando uma solução que eu tenho, pego uma solução qualquer, vai fazendo modificações, mostrando que em toda modificação o custo dela nunca piora, você está sempre com uma solução pelo menos tão boa quanto a inicial e você chega na gulosa. Então você consegue mostrar, olha, a solução gulosa realmente é ótima, porque eu parti desse ótimo hipotético aqui e as modificações que eu fiz nunca pioraram. De novo, eu sei que isso fica um tanto abstrato no primeiro vídeo, é só para dar essa ideia geral dos algoritmos gulosos, vai ficar bem mais palpável agora que a gente vai começar a ver, que a gente vai focar em um exemplo no caso do problema do escalonamento.